Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje eu vou falar sobre as eleições americanas mais uma vez. Mais precisamente as eleições nos Estados Unidos, que já começaram, evidentemente. Lá o sistema é diferente da grande maioria dos países democráticos. O povo fica votando durante 4, 5 meses consecutivos, aí vota pelo correio, vota de diversas formas. Mas o, a data base das eleições do pleito, os Estados Unidos, vai ser a próxima terça-feira, o que eles chamam de super terça, onde quem votou, votou, quem não votou, não vota mais. E, via de regra, os grandes partidos, o Partido Democrata e o Republicano, são os que sempre terminam na disputa. E, diferentemente do Brasil e outros países também, não é a quantidade de votos dadas pelos eleitores que define exatamente quem vai ser o presidente ou a presidente da República, e sim o número de votos uma espécie de colégio eleitoral dos delegados, que cada estado tem um determinado número, dos 50 estados americanos, cada estado tem um determinado número de delegados que vão escolher, totalizando 508 delegados, que daria assim uma média de um pouquinho mais de 10 delegados por estado, sendo que os estados mais populosos, evidentemente, têm mais delegados e os menos populosos têm menos. E desses 508 delegados, quem conseguir levar 270 dos 508 votos possíveis será eleito presidente o presidente ou a presidente. No caso, estão concorrendo, todos sabemos, o Donald Trump, o ex-presidente Donald Trump, e a atual vice-presidente na chapa do Joe Biden, que ela ficou no lugar dele. Já falei sobre isso, sobre os motivos, né, em função da idade, de sinais de senilidade do Joe Biden. Mas só que essa mulher, ela tem que ganhar. Ela já foi promotora, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa filha de imigrantes, uma pessoa muito bem preparada, com valores que condizem com os nossos valores, digamos assim, diferentemente do Donald Trump, que ele foi moldado por um advogado que já foi tido como cruel, vil. Aliás, ele foi descrito aí por diversas personalidades e diversas autoridades, lá, sobretudo nos Estados Unidos, que esse advogado que moldou assim, entre aspas, a personalidade e o caráter do Donald Trump, foi esse advogado de nome Roy Cohn, eu tinha falado o nome errado, me desculpe, que era um advogado famoso, desse que pega causas grandes de grandes criminosos da máfia norte-americana, de criminosos de toda espécie, e dos grandes empresários e políticos que milionários, evidentemente, até bilionários lá dos Estados Unidos, que tinham muito dinheiro para gastar em suas defesas, nas suas demandas, seja contra o Estado, seja contra outros entes, outras pessoas físicas e jurídicas. E o que chamou a atenção no Donald Trump, nesse advogado, para que ele colasse nele, como se diz na gíria, foi exatamente a falta de caráter, digamos assim, do dito advogado, que orientava o Donald Trump, assim como todo advogado orienta seus clientes, seja de acusação ou defesa, mas ele orientava de forma nefasta. Ele disse, entre outras palavras, ao Donald Trump que ele deveria ter em mente que ele deveria vencer, vencer, vencer,
jamais aceitar a derrota. Aliás, foi isso que aconteceu lá no dia 6 de janeiro de 2021, quando ele não aceitou a derrota nas eleições, quando ele perdeu a vaga para o atual presidente Joe Biden. E também, se ele tivesse errado, se ele tivesse cometido algum crime, que negasse até as últimas consequências. Isso, obviamente, todo advogado faz, não com tanta veemência assim, digamos assim. E a pessoa, em outros casos, nos casos das pessoas normais, a pessoa aceita isso no caso específico, naquele caso em que ela está sendo acusada ou se defendendo de alguma coisa. Ou acusando, inclusive, uma terceira pessoa. Lógico que todo mundo, por mais cruel que seja, digamos assim, quer que a justiça se dê em função da verdade, da legitimidade, do direito de ambas as partes, que esses direitos sejam respeitados, diferentemente do discurso e das atitudes tanto do advogado Roy Cohn, que era o padrinho, digamos assim, do Donald Trump, o formulador da sua personalidade igualmente vil, e do próprio Donald Trump. Isso ficou bem claro. O jornal Washington Post chegou a contar as mentiras que o Donald Trump contou só numa campanha. Tinha dia que ele contava 100 mentiras por dia. Então, é uma personalidade doentia, fica bem claro isso. E já imaginaram um cara com uma personalidade doentia ser presidente dos Estados Unidos, do Brasil, da Rússia? Na Rússia nós temos um exemplo claro de um cara que tem uma personalidade doentia, que é o Vladimir Putin. Aqui na Venezuela temos um outro doente à frente da presidência, que é o cobrador de ônibus Nicolás Maduro. Então, essas pessoas de personalidade doentia jamais poderiam ascender ao poder, jamais poderiam ter um cargo mínimo, mesmo que fosse de vereador de uma cidade com 20 habitantes. Mas, infelizmente, as pessoas mais simples, mais humildes, aqueles de formação superior, mas que não fizeram o segundo grau, ensino médio, acabam acreditando nas mentiras desse tipo de golpista, de vigarista, de oportunista, e acabam elegendo esse tipo de gente nefasta, hedionda, que tem em seu âmago, em seu ser, muita ânsia de poder e nenhum escrúpulo para conseguir. Então é muito triste isso. Então cabe a todos nós do mundo, digamos assim, por que não nos unirmos em orações para que, até porque as eleições estão com empate técnico, a disputa está com empate técnico, nos unirmos em orações para que a Kamala Harris se eleja e que o Donald Trump seja mais uma vez derrotado e jamais ascenda ao poder, nem nos Estados Unidos, eu até enrolo a língua, me desculpe, nem em lugar nenhum do mundo. Porque se o mandato dele de 4 anos atrás foi péssimo, se ele voltar à presidência vai ser bem pior. Bem pior para os Estados Unidos, para o povo americano, para o povo das Américas como um todo, do Brasil especialmente, e do restante do mundo. Então, que Deus interfira nessas eleições e que a Kamala Harris, que se identifica assim com os nossos valores, cujos valores se identificam com os nossos, corresponde às nossas expectativas, de uma mulher inteligente, batalhadora, íntegra, diferentemente do seu opositor. Tá certo? Vamos torcer para que isso aconteça. Eu, no meu íntimo, eu acredito piamente que ela vai ser a grande vencedora na próxima terça-feira. Oxalá eu esteja certo. Tá bom? É isso, meus queridos, minhas queridas. Gratidão por terem me assistido até aqui. Sorte, sucesso, saúde. Um grande abraço, um beijo e tchau. Até mais. Namastê.